Está chegando o Warbank e mais que um banco digital, é praticidade e segurança na palma da sua mão e o link está aqui embaixo, faz seu cadastro. Eu já tive os dois excessos dentro de mim de olhar. Eu conheço casos de pessoas que começaram a pastorear solteiros e foi, não sei se falar instruído ou imposto, tipo assim, cara, você não pode fazer isso solteiro, você tem que estar casado. E foi assim, talvez erraram em dar prazos e metas e tipo assim, e não soube escolher bem, não soube dar tempo ao tempo. Sim. E sofreu muito no casamento por causa disso. Mas eu também já vi pessoas pastoreando solteiros e exatamente por não ter essa completude que é o matrimônio, de tipo assim, cara, a igreja cresceu para eu amar minha esposa como a igreja dele. Como é que eu não vou... foi muito difícil pastorear solteiro? Olha, Demorou quantos anos assim até você encontrar sua esposa? Porque eu não lembro quem que a gente estava conversando. Ou é que era indicável o pastor... pastorear solteiro? Cara, eu não lembro. A gente estava conversando sobre alguém esses dias, assim, mas não a gente não tem mania de ficar falando, mas a gente estava falando assim, cara, imagina uma pessoa já assim posicionada e agora, cara, que tem uma responsabilidade sobre a igreja, tal, entrar num nível de tipo assim, de paquera, de um date, né? De vamos ter um encontro, sair pra jantar, conhecer alguém, namorar e tipo assim, depois casar já estando já, liderando assim pessoas. Deve ser uma dificuldade imensa, meu Deus. Eu sei dos dois lados, porque eu pisei muito na bola, foi horrível, horrível, horrível. Mas depois de voltar daquele tempo na selva, que minha vida mudou, eu comecei a levar tão a sério. E chegou um ponto que aquele testemunho santo, né? Porque eu estava andando pela graça de Deus e até hoje estou só pela graça e misericórdia de Deus em tanta santidade, porque dali em diante foi muita santidade, inclusive como solteiro, andando em vitória em todas aquelas áreas. E aí o que foi impressionante foi, eu lembro que eu procurava ter muito cuidado até para não dar aparência do mal. Né? Não só para evitar o mal, mas para evitar a aparência do mal. Então, até quando, por exemplo, quando eu comecei a namorar, então, explicar para a igreja, né? E tudo bem claramente, e como eu estava namorando, até a igreja sabia que eu estava namorando, eu fui bem radical. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que fazer igual a mim, mas... Ela era da igreja? Ela era da igreja. Meu Deus. Mas toda a igreja respeitava e admirava muito ela. E eu falava para a igreja, eu nunca vou pegar nem na mão dela romanticamente até ser noivo. E quando for noivo, vai ser expressões de muito cuidado, muito carinho, nunca um beijo profundo, até ser casado. Então, toda a igreja sabia que eu estava andando com muita santidade, com muito cuidado. Né? Então, era uma coisa muito transparente. E a igreja toda vibrando juntamente comigo durante aquele momento, porque agora realmente eu estava andando em santidade e a igreja sabia disso. Né? Então, foi muito gostoso. E com certeza algumas irmãs não, né? Tipo... As que falando, ele é o meu marido, de repente não, né? Com certeza, tem gente que confunde. Foi quase um namoro coletivo junto com a igreja. É verdade. E como é que foi conhecer a sua esposa, sendo... Não sei se ela era líder, se ela era membro, que, tipo assim, como é que... Então, ela tinha convertido na Assembleia de Deus. E ela sempre, mesmo antes de converter, ela era muito católica, andava em muita santidade. Ela sempre foi muito pura. Aí ela converteu na Assembleia de Deus e o tio dela, que é um advogado, que era membro da nossa igreja, ele ficou com pena dela, porque ele via ela sempre com as velhinhas do círculo de oração e tal. Não tinha tantos jovens assim. Não tinha tantos jovens. Ele falou assim, olha, vem para a nossa igreja que está cheia de jovem e tudo. Né? Então aí ela... é o tio dela, e ela não tinha esse compromisso lá na Assembleia mesmo, ela começou a vir para a nossa igreja. Quando eu primeiro a vi, foi muito engraçado, que ela estava com uma tia dela, e a tia dela é um pouco parecida com ela, só que é mais velha, e, claro, na minha opinião, a sobrinha, que hoje é minha esposa, muito mais linda, mas são um pouco parecidas. As duas vieram junto para a igreja. Aí, eu, olhando na multidão, acho que depois do culto, eu vi uma menina tão linda, uma gatinha. Eu falei, nossa,
preciso conhecer melhor essa menina. Aí Broto, né? Aí a multidão, né, e tudo, eu fui procurá-la de novo, e aí quando eu fui... Olhou a tia. Eu vi a tia. Eu vi a tia. Nossa, mudou. De longe tava Que melhor. história ótima. Eu falei, cara, eu não vi corretamente. Cara, que decepção, pô. De longe. E o pior é a tia saber dessa história. Não, é por isso que eu tô falando, da minha opinião, né? E tal. Ele olhou assim, rapaz... Muito bom, muito bom. Precisa aumentar o grau do óculos aqui. Eu imagino na cabeça olhar assim, falar, rapaz, eu tenho que olhar de novo. Eita! Ai, minha nossa. Foi muito engraçado. Aí, o que acontece? Aí... Benjamin Button. Depois que eu fiquei sabendo que realmente era né, a situação. E aí, claro, a gente... Aí nós começamos a ver jogar tênis juntos, né? Mas só como amigos e tudo. E aí eu já estava muito sério em ter cuidado de não machucar ninguém, né? Então, eu precisava de ter muito cuidado. Então, eu só deixava bem claro, nós só somos amigos e tal, né? E tudo. Mas ela também falava, não, nós só somos amigos e tal. Então, aí a gente ficava jogando tênis e tudo, e fomos fazendo amizade. E eu fui conhecendo, quanto mais eu... Aí foi muito engraçado. Isso aqui, essa história é forte. Eu pregando na rádio, cara, tinha um programa de rádio toda manhã, mas era uma rádio secular mesmo, não era rádio evangélica, não. Eu pregando lá, um dia, o Espírito Santo me falou assim, fala agora. E eu falei assim, olha, você que está em casa agora mesmo, brigando com a sua esposa, e vocês brigando, Deus quer libertar a sua família, sua família, sua casa vai ser um pedaço do céu, eu declaro. Eu fui falando essas palavras de fé. Cara... Depois eu fiquei sabendo o que aconteceu. Um homem importante lá em Santarém, ele tinha levantado de manhã, ia para o trabalho, ia trabalhar. Aí ele e a esposa começaram a brigar, estavam brigando, e ela, a esposa dele, não deu por pouco. Ela veio atrás, e ele ficou com tanta raiva, que ele, sabe o tipo de rádio que você liga e no mesmo botão não é o volume também? Ele ligou assim, e ligou o volume de uma vez. Para não ouvir ela Para mais. não ouvir a esposa, né? E Aí... foi bem naquela hora que eu falei, você que está brigando em casa agora, nesse momento, você que está com a sua esposa, Deus vai fazer o seu lar um pedaço do céu. Aí tanto ele como a esposa tomaram um susto. Meu Deus. Aí ele começou a me ouvir todo dia. Virou meu fã. Ele era o pai da Andréia, minha esposa. Caramba, meu Deus do céu. legal. Aí ela já estava frequentando a igreja. Ela falou, meu pai está seu fã, cara. Meu pai, ele odiava crente, nem deixava eu ir para a igreja muitas vezes. Agora ele ama você. Ele tinha uma Fordinha, daquelas antigonas. Falou, ó, ele até mandou dizer, quando você quiser andar na Fordinha dele, o que você quiser fazer. Aí eu comecei... Ganhou o sogro primeiro. Aí eu comecei a visitá-lo, né? Visitá-lo para ganhá-lo por Jesus. Aí a Andréia vinha, servia cada sobremesa deliciosa. Eu falava uau, que muito delicioso. Aí o pai e a mãe dela falavam, foi ela que fez, né? E tal. Prendada. Foi todo menino. Aí um dia, numa visita dessa que eu estava fazendo com ele, ele falou assim, rapaz, eu não sei que eu... Ele ainda tinha aquela mentalidade, né? Ele não era evangélico ainda, né? O que eu fiz para merecer tanta graça de Deus? Eu falei, como assim? Ele falou, só que não falou tanta graça de Deus, ele falou, o que eu fiz para merecer essa coisa tão grande e tal? Eu falei, o quê? Ele falou, não, minha filha chegou para mim e falou que ela tem um chamado para ser missionária e tal. Aí eu pensei, pô, cara, ela é linda, ela cozinha bem demais, e ela tá tem... fechando. Então, aí eu comecei, então eu ganhei ele para Jesus, depois eu ganhei a filha dele para mim. De bônus, né? Muito bom.